Teste rápido de português para concursos. Vamos ver se você tá bom, hein? Ó, 5 questõezinhas que sempre caem em concurso público. Você vai parar o vídeo, fazer e ver se você acertou, hein? Então, ó, no começo agora, você vai me dizer, acertei a 1, acertei a 2, aí você comenta aí falando qual que você acertou, qual que você errou. Certo, gente? Sem mais delongas, vamos lá. Meu nome é Álvaro Ferreira, eu dou aula há mais de 30 anos e neste canal eu ajudo você a gabaritar as questões de língua portuguesa para concurso público. E se você quiser entrar no meu Instagram, eu tenho lá, Prof. Álvaro Ferreira. No meu Instagram tem questõezinhas, ó, já tem mais de 300 questões lá. Vai olhando e vai vendo se você acerta ou não. Lá no meu Instagram, Prof. Álvaro Ferreira. Beleza, galera? Bora aí, sem mais delongas. Sem mais delongas, questãozinha de número 1. Vem cá, chega aí. Você vai parar o vídeo e vai fazer, hein? Questãozinha de número 1. As opções abaixo mostram frases que foram colocadas no plural. A frase em que houve erro gramatical nesse processo é... Para o vídeo, galera. Para o vídeo aí. Eu quero uma errada, hein? Vamos lá. Letra A. Tem-se obtido bom retorno de nosso investimento. Singular. Aí vai colocar no plural, ó. Tem-se obtido bons retornos. Tá vendo? Ó, bons retornos de nosso investimento. Será que essa aí tá errada, Álvaro? Vamos lá, hein? Ó, vê aí. Letra B. Não se necessitará de seu empréstimo. Aí colocou lá, não se necessitarão de seus empréstimos. Eu quero a errada, hein? Letra C. Espero que se modifique a estrutura do projeto. Espero que se modifiquem as estruturas do projeto. Eu quero a errada. Nunca se desobedeceu à regra. Nunca se desobedeceu à regra disciplinar da escola. Nunca se desobedeceu às regras disciplinares da escola. Eu quero a errada. Letra E. Conquistou-se novo freguês para o produto. Conquistaram-se novos fregueses para o produto. Vamos lá? Letra A, galera. Eu quero a errada, hein? Então, ó, letra A. Tem-se obtido... Então, bons retornos, tem no plural, né? Ó, bons retornos tem-se obtido. Ah, legal. Plural, plural. Essa tá certa. Sabe qual que tá errada, gente? Ó, tá vendo? Não se necessitará de seu empréstimo? Não se necessitarão. Ó, essa aqui tá errada. Por que, Álvaro? Gente, a errada é B de bola. Você vai saber por que já já. Peraí, Álvaro. Mas não... Ó, de seus empréstimos, Álvaro, não está no plural? Não tem que ser não se necessitarão? Vai vendo. Quem necessita, necessita de. Você vai ver já já por quê, tá? Já já você vai saber por quê. Esse verbo não vai plural. Por quê, Álvaro? Espera aí. Letra C. Espero que se modifiquem as estruturas. As estruturas se modifiquem. Beleza, plural, plural. Nunca se desobedeceu à regra? Nunca se desobedeceu às regras. Certinho. Vamos entender por quê, vocês vão saber já já. Conquistou-se novo freguês para o produto, conquistaram-se novos fregueses. Novos fregueses se conquistaram. Vai vendo, por que que é a B? Deixa eu dar uma explicaçãozinha para você. Aí a gente volta. Ó, funções da palavra ser. Então essa questãozinha era sobre funções da palavra ser. Quando a palavra ser é um pronome apassivador, Álvaro? Quando é verbo transitivo direto, certo? Ou verbo transitivo direto e indireto. Tá nada, ó. Transitivo direto e indireto. Por exemplo, ó, alugam-se casas. Ó, casas são alugadas. Plural, plural, tá vendo, ó? Então, alugam-se casas. É uma coisa falar. Casas são alugadas. Casas são alugadas. É uma voz passiva. Então quer dizer que esse ser é um pronome passivador. Mas por que, Álvaro? Porque quem aluga, aluga alguma coisa. Verbo transitivo direto. Quando é verbo transitivo direto, alugam-se casas, casas são alugadas.
Plural, plural, voz passiva. Então, aluga-se uma casa é alugada. Então, quer dizer que esse verbo pode ir para o plural ou para o singular, depende do sujeito. Então, ó, uma casa é alugada. É alugada. Ó, uma casa é alugada. Tá vendo? Ó? Então, ó, aluga-se uma casa é alugada. Singular, singular. Alugam-se casas são alugadas. Plural, plural. Quando é verbo transitivo direto, esse é um pronome apassivador. Agora vem cá. E quando é índice de determinação do sujeito, a palavra ser? Acompanha sempre verbos transitivos indiretos. O que é verbo transitivo indireto, Álvaro? É aquele que tem preposição. Ou verbos de ligação, ou verbos intransitivos. Dá uma olhada, ó. Precisa-se. Quem precisa? Precisa de. Então aqui não vai para o plural, ó. Precisa-se de um atendente. Precisa-se de dois atendentes. Precisa-se de vários atendentes. Então esse verbo nunca vai plural, por quê? Porque quem precisa de. Então esse verbo nunca vai plural. Vive-se bem. O verbo viver é um verbo intransitivo. Quem vive, vive. Então esses verbos nunca vão para o plural. Por quê? Porque a palavrinha ser é um índice de indeterminação do sujeito. Então, quando é índice de indeterminação do sujeito, galera, o verbo nunca vai plural. É isso que eles estavam pedindo. Vamos voltar para a questão? Ó. Tem-se obtido bons retornos. O verbo não é obter? Então, ó. Então, quem obtém alguma coisa. Então, ó, bons retornos tem se obtido. Ó. Plural e plural. Por que, Álvaro? Esse aqui é um pronome apassivador. Então, essa é uma voz passiva. Tem se obtido bons retornos. É mesmo que eu falar, bons retornos têm sido obtidos. Bons retornos têm sido obtidos. Plural, plural. Por isso que ela está certa. Por que a B está errada, gente? Quem necessita de. Então peraí, esse verbo. Então esse é o quê? Índice de indeterminação do sujeito. Esse verbo nunca vai para o plural. Então, não se necessitará de um empréstimo, não se necessitará de vários empréstimos, não se necessitará de. Porque quem necessita de. Esse verbo nunca vai para o plural. Nunca vai para o plural. Por quê? Porque essa palavrinha ser é um índice de determinação do sujeito. Então a C está certa, sim. Eu espero que se modifiquem as estruturas. Espero que as estruturas sejam modificadas. Espero que as estruturas sejam modificadas. Se modifiquem as estruturas. Pronome apassivador, plural, plural, beleza e tal. A D está certíssima. Nunca se desobedeceu. Quem desobedece, desobedece a. Olha o a aqui. Você desobedece à regra. Então, nunca se desobedeceu às regras. Ó. Quem desobedece, desobedece a. Esse verbo nunca vai para o plural, por isso que ela está certa. E aqui, ó, conquistou-se novo freguês. Novos fregueses se conquistaram. Quem conquista, conquista alguém. Então, quando você fala novos fregueses foram conquistados, isso cai com força na sua prova. Essa questão não é tão fácil assim, hein? Perceberam, galera? Então, o que era isso? A palavrinha ser, galera. Então, se a palavrinha ser for um pronome apassivador, plural, plural. Se a palavrinha ser for um índice de indeterminação do sujeito, o verbo nunca vai para o plural. É exatamente isso. Pronome apassivador tem que ser um verbo transitivo direto. Índice de determinação sujeito, verbo transitivo indireto. Esse verbo nunca vai para o plural. Então, voltando aqui, ó, para o vídeo, tenta fazer de novo, galera. Alternativa em que houve erro é a letra B de bola. Certo, galera? Partícula apassivadora, pronome apassivador ou índice de indeterminação do sujeito. Questãozinha de número 2. Vamos ver? Questãozinha de número 2. As orações adjetivas, essa é fácil. Orações adjetivas podem ter valor restritivo
ou explicativo. Tá? Em relação ao termo anterior. Assinale a opção em que a oração sublinhada tem valor explicativo. Letra A. O casamento é um romance em que o herói cresce com o passar do tempo. Então essa oração aqui, ó, eu vou falar para vocês, essa oração é uma oração restritiva. Por que, Álvaro? Você vai ver já já. Então não é, ó. Então eu quero uma explicativa, né? Letra B. Um casamento bem-sucedido é um edifício que deve ser reconstruído a cada dia. Oração restritiva também. Você vai entender por quê. Oração restritiva também. Ah, então não é essa não, né? Não, eu quero o quê? Explicativa. Letra C. Chama-se família a um grupo de indivíduos unidos pelo sangue, vírgula, X nela. Vírgula, porque essa oração é uma oração explicativa. Você vai entender já já. Por que, Álvaro? Eu já vou falando, por causa da vírgula. Ó que fácil. Álvaro, oração explicativa, tem vírgula. Oração restritiva, não tem vírgula. Letra D. Um casamento feliz é uma longa conversa que sempre parece curta demais. Oração restritiva. Oração restritiva. Por que, Álvaro? Porque não tem vírgula, você já sabe. Restritiva. Aquele que pula a cerca, letra E, aquele que pula a cerca sem vírgula, não tem vírgula, ó, não tem vírgula aqui, ó. Aquele que pula a cerca está sujeito a aterrissar em qualquer oração restritiva. Oração restritiva. Restritiva. Então, a número 2, galera, a alternativa correta é a letra C. Tá falando do quê? Oração adjetiva. Vamos ver, então, por que é a letra C? Vem cá, galera, ó. Orações subordinadas adjetivas explicativas e orações subordinadas adjetivas restritivas. Vamos ver a diferença? Então, ó, orações subordinadas adjetivas separadas por vírgulas. As orações subordinadas explicativas, como o próprio nome já indica, elas explicam melhor ou esclarecem o termo a qual se refere. Ó. O exame final, vírgula, que estava muito difícil, vírgula. Então quer dizer que as vírgulas dizem que essa oração é uma oração explicativa, está explicando o exame final. Então quando tem vírgula, é oração explicativa. Olha lá, João, vírgula, que é o mais calmo da turma, vírgula. Então, quando tem vírgula, está explicando quem é o João. Então, aqui eu tenho uma oração adjetiva explicativa. Simples, galera. A explicativa tem vírgula. Ah, Álvaro, e a restritiva? A restritiva não tem. Essa é a diferença. Orações restritivas restringem ou delimitam o significado do seu antecedente. Não são separadas por vírgulas. Olha que fácil essa questão, galera. Tá vendo? As pessoas que são racistas, sem vírgula, é restritiva. Merecem ser punidas. As pessoas que não praticam esporte, tá vendo? Sem vírgula é restritiva. Com vírgula é explicativa. Só isso, Álvaro, só isso. Aí você volta para a questão, tá vendo? Álvaro, por que é a letra C? Então, que sempre se dão bem uns com os outros, como ela é separada por vírgula, ela tem valor explicativo. Com vírgula, a oração adjetiva com vírgula é explicativa. E sem vírgula é restritiva. Fácil! Muito bem! Aí, galera, você quer saber esse negócio? Dá uma olhada no meu curso aí, gente, Academia de Português do Prof. Álvaro Ferreira. É um curso completo. Falou, galera? Curso completo de português, ó, com teoria, inclusive essas daí, né? E muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo, gente. Olha o link na descrição do vídeo. Então, ó, você vê. Estão comigo aí, galera? Então, o que você tem até agora, ó. Até, já coloca aí. Álvaro, acertei a 1 e a 2. Ou errei a 1 e a 2. Álvaro, eu quero um vídeo sobre oração explicativa. Comenta, galera. E dá um like, né, pra me ajudar. Falou, galera? Álvaro, eu errei a primeira questão. Então, eu dou uma aula sobre isso pra vocês. Beleza?
Vamos fazer a questãozinha de número 3 agora, hein? Vamos ver como é que tá, hein? Vamos ver como é que eu estou lá em aula. Vem cá. Questãozinha de número 3. A seguinte frase do texto 4. Tá lá, texto 4, você não vai ler nada. Exemplifica a voz passiva. Vamos lá. Eu quero voz passiva, Alvaro. Vamos lá. Letra A. Os portugueses conseguiram novamente o controle do território. Vamos para o abraço, galera. Os portugueses conseguiram. Isso é voz ativa. Ó, sujeito, verbo transitivo direto. E eles conseguiram o que, Álvaro? O controle do território. Ó, objeto direto. Então, os portugueses conseguiram. Isso é voz ativa. Já era. Letra B. Em 1823, com a independência do Brasil, Sergipe se tornou uma província. Sergipe se tornou uma província. Você tem sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito. Não é voz passiva coisa nenhuma. Ah, quando é voz passiva, Álvaro? Calma aí. Ah, pera aí, Álvaro. Então, ó, letra C. Letra C. Com a proclamação da República em 1889, Sergipe passou a ser, verbo ser, um estado brasileiro. Verbo ser é verbo de ligação também. Não é voz passiva coisa nenhuma. Ah, mas peraí, não tá entendendo. Letra D. No início do século XVI, o território do atual estado de Sergipe era habitado. Vai vendo, galera. Era habitado por tribos tupinambás. O que é uma voz passiva? Sujeito, verbo ser. Ah, mas aí o verbo. Mas não adianta só ser verbo ser. Verbo ser mais o verbo no particípio. Ó. Particípio. Então, ó, dá uma olhada. O território atual, ó, o território do atual estado de Sergipe era habitado por tribos tupinambás, é o agente da passiva. Agente da passiva. Isso é uma voz passiva. Se você coloca na voz ativa, isso aí fica assim, ó. Tribos tupinambás habitavam o território do atual estado de Sergipe. Então, o que é uma voz passiva, Álvaro? Verbo sujeito, verbo ser e particípio. Não é só verbo ser, galera. Verbo ser e verbo no particípio. O que é particípio? A particípio do verbo habitar. Habitado. Tá vendo? Tribos tupinambás habitavam o território do atual estado de Sergipe. Isso é voz passiva. Ah, Álvaro, por que não é a letra E? Sergipe foi. Tudo bem, é verbo ser, mas foi palco, verbo de ligação. Como é que eu sei? Então, ó, número 3, galera, letra D de dado. Vamos dar uma olhadinha? O que é voz ativa, o que é voz passiva? Vamos lá. Voz ativa. O sujeito é o agente da ação. Certo? Então, ó, o repórter leu a notícia. Sujeito, verbo, objeto. Olha a voz passiva, gente. A notícia é o sujeito. Verbo ser, ó, verbo ser e o verbo ler no particípio. Então, a notícia foi lida. E pelo repórter, Álvaro, agente da passiva. Agente da passiva. Então, vem cá, ó. O repórter é o sujeito, leu ao verbo, tá vendo? Voz ativa, o repórter leu a notícia. Na voz passiva, é um sujeito paciente, a notícia foi lida. Então, você tem um sujeito, verbo ser, a notícia foi lida, verbo ler no particípio, pelo repórter. Simples assim, galera. Então, você voltando à questão, ó, por que a letra D? O território, olha a letra D, gente. O território do atual estado de Sergipe era habitado por tribos tupinambás. Quer dizer, tribos tupinambás habitavam o território do atual estado de Sergipe. Verbo ser e verbo no particípio. Muito bem. Ah, dá uma olhada. Aí você tem, ó, a voz passiva, que ela se apresenta em dois aspectos. Essa voz passiva que você acabou de ver é a voz passiva analítica, tá, gente? Verbo ser e particípio. Tá vendo?
Foi o que você acabou de ver, tá? E tem a ver também com a outra frase lá, ó. E a voz passiva sintética, Álvaro? Tá vendo? Ó, a voz passiva sintética, voltando lá para a questão de número 1, ó. Praticaram-se ações solidárias. É mesmo que eu falar, ações solidárias foram praticadas. Tá vendo esse C aí, ó? Como é que chama esse C, Álvaro? Pronome apassivador, tá vendo? Então, praticaram-se ações solidárias, é mesmo que eu falar, ações solidárias, verbo ser e particípio do verbo praticar. Particípio. Ó. Ações solidárias é o sujeito, foram praticadas. Tá vendo? Ó? Verbo ser e particípio é uma voz passiva analítica. Então, praticaram-se ações solidárias e ações solidárias foram praticadas é a mesma coisa. Só que você tem uma voz passiva sintética, pronominal, plural, ó, igualzinha à primeira questão, e voz passiva analítica. Legal, né? Questãozinha número 4, para o vídeo, vamos fazer. Veja aí, ó. Assinale a frase que deve apresentar uma vírgula. Vamos ver? Deve apresentar vírgula, Álvaro? Deve apresentar vírgula. Qual delas que deve apresentar vírgula? Vamos lá. Letra A. A estrada do excesso conduz ao palácio da sabedoria. A estrada do excesso é o sujeito, conduz é verbo e ao palácio aqui, objeto. Entre sujeito e verbo não vai vírgula, entre verbo não é para ter vírgula nenhuma, hein? Não é para ter vírgula nenhuma. Letra B. A moderação é a tática preferível sempre. É para ter vírgula aí, Álvaro? Não, não é para ter vírgula aqui coisa nenhuma. Pode, mas não é. Aqui está pedindo o quê? Deve. Aqui deve apresentar uma vírgula. Letra C. Ao homem sábio são mais úteis os seus inimigos do que ao tolo os seus amigos. São mais úteis os seus inimigos do que ao tolo os seus inimigos. É para ter vírgula aí, Álvaro? Ao homem sábio. Então, ó. São mais úteis. O que é mais útil aí? O que é mais útil aí, Álvaro? O que são mais úteis aí? Os seus inimigos são mais úteis, ó, ao homem sábio. É para ter vírgula? Não, não é. Ah, mas não vai ficar muito... Não. Do que ao tolo os seus inimigos. Do que os seus inimigos ao tolo. Também não. Vai ver, pessoal, também não, hein? Caramba, Álvaro, também não. Também não. Então, peraí, Álvaro. Letra D. Em geral, vírgula, na natureza humana, vírgula, existe mais tolice do que sabedoria. Quer dizer, existe mais tolice do que sabedoria na natureza humana em geral. Ah, então peraí, Álvaro, o que eu tenho aqui, ó? Na natureza humana é um adjunto adverbial longo. Vai vendo, hein? Adjunto adverbial longo. Então é a vírgula, ó, adjunto adverbial deslocado. Quer dizer, existe mais tolice do que sabedoria na natureza humana, em geral. Ah, esse em geral aqui, ó, Álvaro, não é obrigatório. Na natureza humana, sim. Por quê? Já você vai ver isso aí. Letra E. Um homem sábio viverá tanto nos limites da própria presença de espírito quanto nos da própria renda. Também não. Por que, Álvaro, então? Por que tem que ter aqui, ó? Vamos lá? Vamos lá, galera? Chega aí. Vem comigo. Ó. Uso da vírgula. Você não usa vírgula para separar o sujeito do predicado, hein? Nunca. Entre sujeito e verbo não vai vírgula. O adjunto adnominal do nome. Nunca. O complemento nominal do nome, nunca. Agora, você usa, ó, para separação de um adjunto adverbial. Presta atenção agora, galera. Adjunto adverbial curto. A vírgula é facultativa. Facultativa. Adjunto adverbial longo, aí a vírgula é obrigatória. Então, ó, por exemplo, ó, a estrada do excesso é o sujeito, conduz é verbo, objeto, ó. Entre sujeito e verbo, entre sujeito e predicado não vai vírgula, certo? Tá vendo? Ó, a moderação é a tática, ó. Sujeito e predicado não vai vírgula, tá vendo? Mesmo que esteja invertida, Álvaro, mesmo que esteja invertido, ó, os seus inimigos
são mais úteis. Não é para ter uma vírgula aí. Ó, os seus inimigos são mais úteis ao homem sábio. Está invertido, mas mesmo assim invertido. Você não pode ter uma vírgula entre o sujeito e o predicado. Ah, do que ao tolo os seus amigos. E agora? Também não precisa. Agora aqui, galera, vem cá, vem cá, vem cá. Ó, o em geral não precisava ter vírgula, certo? Agora, na natureza humana, ó, é uma adjunta adverbial, tá vendo? Então aqui você pega, ó, mas existe, é um verbo, né? O que existe? Mais tolice do que sabedoria existe, tá vendo? Tudo bem, entre sujeito e predicado não pode ter vírgula, mas ó, na natureza humana, entre vírgulas. E a outra, ó, um homem sábio viverá. Um homem sábio, verbo viverá, tanto nos limites da própria presença de espírito, tanto quanto não precisa de vírgula também. Sacou, galera? Então, ali foi a vírgula usada para quê? Para isolar um adjunto adverbial longo. Que é o que acontece aqui, ó. Você percebeu, galera? Ó. Aqui, ó. Não é que em geral tem vírgula, hein, gente? É o que na natureza humana está entre vírgulas. Adjunto adverbial deslocado. Muito bem. E a 5, vamos ver a 5, questãozinha número 5. Entre as frases abaixo. Ó, aqui, tá vendo? Ó? Entre as frases abaixo, vírgula. O que é isso, Álvaro? Adjunto adverbial, tá vendo? Longo, ó. Entre as frases abaixo, vírgula. Assinale aquela que mostra o acento grave, indicativo de crase, a crase, gente, em que seu uso não é optativo. Não é optativo. Ah, eu quero um que não seja facultativo. Entregamos, Senhor, nosso destino à sua vontade. Isso aqui é facultativo, ó. Dá uma olhada, galera. Quem entrega algo, ó, sua. Então você vai pegar facultativo, ó, sua, minha, nossa. Se tivesse crase, se tem crase, né, está certo. Se não tivesse também. Na França, atribui-se a Joana d'Arc. Facultativo, você vai saber por quê. Já eu falo. Agora aqui, ó. A roda imaginária da fortuna atribuímos, vem cá. Atribuímos a inconstância de nossa sorte a roda imaginária. Essa não é facultativa coisa nenhuma. E a letra D, Álvaro? Na formatura, mandaram-se convites às nossas. Ó, nossas. Tá. E aqui, ó, nos evangelhos deu-se a Maria Madalena. Vamos lá? Vamos ver, galera, facultativo também. Vamos lá, o que é facultativo? Vamos ver o que é facultativo? Vamos ver o que é facultativo aí, Álvaro? Vamos ver o que é facultativo? Então, por que facultativo, Álvaro? Então, qual que não é facultativo, né? Ó, atribuímos a inconstância de nossa sorte a roda imaginária. Tem que ter crase aí. Peraí, sua, minha, nossa, pronome possessivo feminino, crase facultativa. Nome de mulher, crase facultativa. Como assim, ó? Vem cá, galera. Quando o uso da crase é facultativo? Nomes próprios femininos, ó. Enviou dinheiro a Rafaela sem crase, ou enviou dinheiro a Rafaela. Nome próprio feminino, o uso da crase é facultativo. Obedeça a Maria sem crase, obedeça a Maria com crase. Nome próprio feminino, a crase é facultativa, hein? Que mais, Álvaro? Antes de pronomes possessivos femininos singular, tá? Só que a FGV põe pronomes possessivos também, tá? Então não importa se é no singular ou se é no plural, hein? Foi a FGV, né? Então, referiu-se à sua mãe, à minha mãe, à minha cozinha, à nossa cozinha. Então, referiu-se à sua mãe, à minha cozinha. Aqui tá falando singular, né, Álvaro? Tá, eles colocam no singular, mas para FGV no plural também. FGV, né? Vai saber, né? Cada banca tem uma coisa, né? Então, você vai fazer o seguinte, nomes próprios, ó, simples, ó. Minha, minhas, sua, suas, tua, tuas, nossa, nossas. E qualquer outra, Álvaro? Depois da preposição até. Viajou até a praia com crase. Viajou até a praia sem crase. Certo, galera? Então, volta para a questão aqui, ó. Ó, vamos de novo. Não é optativo. O que não é optativo? Por que a letra
C mesmo? Porque aqui, ó, sua, minha, nossa, pronome possessivo feminino, tá vendo? Joana Dark, nome de mulher, nome próprio feminino, nome de mulher, facultativo, ó. Nossa, nossas, pronome possessivo feminino. Maria Madalena, nome de mulher. Então, não é facultativo, ó. Atribuímos a inconstância de nossa sorte a... Quem atribui algo a algo. Então, atribuímos a inconstância de nossa sorte a roda imaginária da fortuna. Legal, né? Então é o seguinte, galera. Vem comigo. Vem comigo aqui, ó. Deixa eu falar para vocês, então. Uma super aula gratuita. Super aula gratuita. Como virar faixa preta. Só você pegar no link de... O link tá na descrição do vídeo aí. Você vai receber essa aula na faixa. Eu vou explicar para você como é que você vai, ó, desde o comecinho. Eu vou dar um processo de estudo para vocês. E vou falar como não se estuda também, né, gente? Tem um pessoal que estuda ao léu, né? Não. Aqui, ó, essa aula é na faixa. Você vai receber essa aulinha para você. Ó. Mas você tem que se inscrever, né? Certo, pessoal? Então, ó, o link tá na descrição do vídeo aí, falou? E toda terça-feira, às 15 horas, horário de Brasília, também, na faixa. Você tem o quê? Simulado de português, ó, ao vivo comigo, hein, ela? Simular, toda terça tem um simulado. Toda terça tem um simulado. Só que é o seguinte, você tem que se inscrever para receber o PDF na segunda. Então, assim, segunda-feira você recebe o PDF. Aí você faz a prova e tem lá. Eu não consigo assistir ao vivo, eu tô trabalhando. Não tem problema. Fica gravado segunda, terça... Não, segunda não. Terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo sai do ar. Então, ó, domingo sai do ar. Porque aí na outra segunda você recebe o PDF de novo, só quem tá no grupo, tá vendo? É na faixa? Na faixa, você não vai pagar nada. E o que não é na faixa é o curso Academia de Português, né, galera? O meu curso completo, né? Com teoria e muitas questões. Todas elas são comentadas em vídeo, falou, galera? Dá uma olhadinha no site também, o link tá na descrição aí, ó. Então você vai ver esse é o curso faixa preta, galera. Tudo organizadinho para você. Um pouquinho de teoria, várias questões. Um pouquinho de teoria, várias questões. Todas elas são comentadas em vídeo. Legal, né? Negócio é o seguinte, galera. Se você ficou até o fim da aula, aí você vai me falar. Eu quero saber de você agora. Álvaro, dessas 5, eu acertei 3. Dessas 5, eu acertei uma, acertei todas. Álvaro, eu não entendi nada. Essa aula foi uma porcaria. Comente. Eu gosto de ler os comentários porque no próximo vídeo eu vou melhorando, né, galera? E eu vou ajudando vocês. Valeu, gente? Então é isso. Me coloque aí quantas questões você acertou dessas 5. Valeu? Abraço, gente. Até a próxima. Os